Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário comigo, Jorge, aqui da Estante Tributária, e com o professor Pedro Anan, do Contabilidade para Advogados. No último vídeo, a gente falou sobre o regime não cumulativo de PIS e COFINS, e hoje, nesse vídeo, na verdade, a gente vai falar sobre insumos, né, no regime não cumulativo. O que que é um insumo? Como é que eu tenho que aferir se eu tenho um insumo ou não? Como é que o CARF enxerga isso? E como é que o STJ enxerga isso? Né? O STJ decidiu lá no tema 779, se não me engano, de repetitivos, enfim, uma definição, como é que o contribuinte tem que definir o que é insumo ou não, e também disse já que a interpretação da Receita Federal, como sempre, é mais restritiva, né? Ela era ilegal. Então, professor Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui, para falar sobre esse tema que é mais bem divertido. Então, a palavra é sua. Então tá ótimo. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge, por estarmos aqui mais uma vez falando desse tema bastante relevante, que é a questão do insumo, né? Então, que é um tema que é, gera e vai gerar ainda muita discussão em relação a isso, apesar, né, de decisões do CARF relativa à matéria, apesar da decisão do STJ, do repetitivo do STJ em relação a isso, né? Porque é um conceito ainda subjetivo, que vai depender de cada caso, né? Então, eu lembro que quando veio o artigo 3º da Lei 10.637, depois 10.833, né, que ele determinava que dava direito ao contribuinte um insumo utilizado na produção ou na prestação de serviço, né, do contribuinte, inclusive a energia elétrica utilizada no estabelecimento. E aí, qual que foi a grande discussão que todo mundo teve? O que é insumo? Né? Qual que é o conceito que a gente vai utilizar em relação ao insumo em relação a isso? E aí, é, muitos estudos, muitas palestras em relação a isso, e aí começou-se a criar algumas teorias. Uma delas qual que era, né? Eu vou pegar o conceito de IPI, ou seja, aquilo que fisicamente é consumido no processo produtivo. Eu vou utilizar o conceito de imposto de renda, que é a despesa necessária usual normal pela atividade do contribuinte, ou vou utilizar um conceito intermediário, né? E aí o tema foi evoluindo, porque como muita gente não sabia, as empresas começaram a tomar, alguns sendo conservadores, pouco crédito, alguns muito crédito, porque usava o conceito de imposto de renda, que ele é muito mais abrangente, né, muito mais elástico, que utiliza não só a despesa da atividade produtiva, mas também a despesa administrativa, por exemplo, né? E aí foi evoluindo. E começaram os autos de infração por parte do fisco, né, em relação a essa matéria. Então, por quê? O fisco ele utilizava a interpretação mais restritiva, que era o conceito de IPI, ou seja, só aquilo que era consumido no processo produtivo é que dava direito àquilo. Então, isso foi, primeiro, normalmente o pessoal perdia em primeira instância, nas decisões do STJ, né? E aí depois foi caminhando para o CARF, né? E aí no CARF começou a ter alguns entendimentos no sentido que era o conceito de IPI, outros algumas decisões referentes a utilizar o conceito do imposto de renda, até que caminhou para utilizar um conceito intermediário, né? Então, o CARF, né, começou a construir um conceito intermediário do que seria o insumo para fins de tomada de crédito do PIS e COFINS, né? Então, aí que nós temos, né, o levantamento que eu fiz, né, em relação a isso, antes da decisão do STJ. Quais seriam os requisitos que o CARF utilizava nas decisões, né? E é lógico que a gente tem que parar e pensar. Apesar de eu ter esses conceitos, né, colocados, esses checklists que o CARF trouxe, você tem que sempre analisar o quê? O processo produtivo de cada contribuinte, né? Ou seja, como é que é o processo produtivo, como é que funciona, como é que se produz aquilo, para verificar se esse item é insumo ou não. Então, o primeiro conceito que o CARF acabou colocando é a questão da essencialidade, né? Então, se o item é essencial, ou seja, que até o STJ acabou consagrando esse tema, que é o teste da subtração, se eu tiro esse item do processo produtivo, o produto, ele perde essência, ele perde qualidade? Se a resposta for positiva, esse sim é um produto essencial. Se é produto essencial, ele sim é insumo na produção daquele produto. O segundo, qual que é? Se ele é emprego direto ou indireto, né? Que já é um conceito um pouco mais, né? Também caminha da essencialidade também, né? Se eu empreguei direto ou indiretamente, também eu vou considerar consumo. Aí tem um terceiro conceito, requisito que o CARF acabou, vocês vão observar alguns acordos, é a questão da vinculação da receita, ou seja, se esse item foi utilizado e gerou receita para o contribuinte, então, portanto, ele também poderia ser considerado consumo. E a questão da pertinência, né? Então, a pertinência, o que ela é? Ela é aquele item que faz parte do processo produtivo,
Portanto, ele faz parte daquilo, como, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma empresa de alimentos, ela precisa gastar com limpeza. Então, aquela limpeza é essencial, porque senão você pode contaminar o produto, né? Aquela embalagem, aquela descontaminação. Então, por ser pertinente, né? Então, sendo pertinente, então, portanto, ia ser considerado como insumo. E aí a gente vai verificar que todos os acordos que foram julgados tem que analisar cada caso, né? Ou seja, vou ter que verificar o processo produtivo, verificar se aquele item realmente faz parte ou não do processo produtivo, se é essencial, se é pertinente, para gerar a tomada de crédito. Aí, em 2018, o que nós tivemos, né? A decisão do STJ, do RESP 1.221.170, né? Que ele definiu a questão do conceito de insumo, né, do STJ. Então, o que é o insumo para o STJ? É o item que é essencial, que é o teste da subtração, ou seja, pegando mais ou menos o gancho do que o cara vem decidindo, se eu subtrair aquele item e ele perder qualidade, perder essência, portanto, ele acaba sendo considerado consumo. E a questão da relevância, ou seja, se ele integra o processo produtivo, né, dentro da singularidade de cada cadeia produtiva, por exemplo, então, no caso de uma indústria farmacêutica que precisa ter um alto nível de descontaminação e limpeza, então aquele item, por ser singular para aquela cadeia produtiva, é considerado insumo. E eu achei interessante que o STJ colocou também a questão da imposição legal. Então, se a lei impõe que o contribuinte tem aquela licença para poder funcionar, ou alguma coisa que a lei determina que ele faça, como vigilância sanitária, alguma outra coisa, como, por exemplo, um posto aduaneiro, né, para você poder controlar que as mercadorias para não ter roubo, colocar um sistema de vigilância, por exemplo, e é uma imposição legal, então o STJ entende que isso é também considerado como relevante, né? Então, isso ajudou muito, né, eu acho, a definir, a aclarar o mercado, né, porque muita gente ainda tinha receio, porque sabia que a interpretação da Receita sempre foi mais restrita, e pela nossa felicidade, a Receita Federal do Brasil editou o parecer normativo número 05 de 2018, depois da decisão do STJ, né? Então, eles repetem muito, né, a decisão do STJ, questão de essencialidade e relevância, e traz até alguns exemplos. Até alguns exemplos que eu não concordo muito, mas que eu diria, é a cartilha que você pode seguir para ser conservador. Não quer ter problema, não quer ser autuado, segue o parecer normativo, né? E você quer ser um pouco mais arrojado, vá para a discussão, né? Então, eu acho que isso que é importante. É interessante que essa discussão dos insumos é bem parecida com a discussão de despesa necessária, né, para dedutibilidade, porque a gente tem que olhar para o caso concreto. Muitas vezes a gente pode ver, essa despesa aqui, ela não tem nada a ver com a atividade da empresa, vamos dizer assim, Sim, diretamente, né, mas ela é imprescindível, ela tem que estar lá, enfim. Então, tem que olhar sempre o caso concreto. sim. E, Eu a, acho e, a, que e a- o próprio conceito de. Na verdade, tem uma discussão doutrinária também. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas eu penso sobre isso que talvez insumo nem seja um conceito, né? Até um conceito, vamos dizer assim, fechado. Ele não tem como ser um conceito fechado. Talvez hoje seja um conceito indeterminado ou até um tipo, né? Que é aquela questão de sim, conceito é uma coisa fechada e o tipo ele consegue. Eu não preciso de ter todas as características dele para caracterizar o tipo. E ele também é mais flexível, enfim, se amolda mais à realidade. Que é o caso do insumo, porque o insumo tem coisa que a gente pode pensar assim, isso aqui não é um insumo, mas, enfim, daqui a 5 anos pode ser um insumo, né? Dependendo de como as coisas andam. Então, acho que insumo vamos dizer assim, uma definição bem tem que ser flexível à realidade, vamos dizer assim, ela não pode ser uma coisa fechada, sabe? perfeito. Porque Não, pode mudar. pode, não, eu acho interessante, Jorge, que é o nosso objetivo, dar dica para o pessoal do mercado, né? Que ajuda muito na discussão. Vamos imaginar, você está atendendo uma empresa que foi atuada por questão do insumo, né? Aí você vai fazer toda essa pesquisa de acórdão, de edição da STJ, repetitiva, para poder fundamentar o teu recurso. Ótimo, bacana. Mas o que vai ajudar muito a ajudar a ganhar o processo, o que é? Que é um laudo. Então, o trabalho de um perito, no caso, um profissional de engenharia, né, para poder demonstrar que aquele item está sendo utilizado no processo produtivo. Eu tive um trabalho uma vez, né, Jorge, que eu fui contratado com uma empresa de mineração, ela foi atuada na questão de IPI, né? Ou seja, ela tomou crédito de produto intermediário e o fisco entendeu que não era
produto intermediário, não era utilizado no processo produtivo. Aí nós fizemos todo um trabalho junto com o professor da USP para fazer um laudo de avaliação. E é lógico, a gente não sabe escrever. Eu tive que escrever o laudo, né? Mas o conceito é importante, né? Para poder demonstrar. E aí, com foto, com uma série de coisas, para poder. A gente tem que pensar o seguinte: quem está julgando o caso, né, não é engenheiro, não é um profissional habilitado para isso. Então você tem que provar isso, e é a palavra de um profissional especializado. Não, nada mais importante do que você demonstrar através de fatos que aquilo é utilizado no processo produtivo. Eu lembro que uma vez um colega meu comentou que teve um caso no TIT, aqui em São Paulo, que se discutia se aquele item dava direito a crédito, né, de CMS. Aí o advogado trouxe a peça, né, para mostrar, ó, essa peça, vocês têm dúvida que ela é utilizada no processo produtivo? A peça é enorme. Aí todo mundo ficou assim, não tem dúvida. Então, realmente tomou crédito em relação a isso. Então, eu acho que a questão de ter o lado de avaliação é muito importante. E você falou a verdade, isso vai evoluir. Eu lembro que o professor Antônio Martins, uma vez dando uma palestra sobre essa questão do insumo, né? Ele tem um dos primeiros artigos muito bem escritos naquele livro da PET, da MP Editora, sobre PIS/COFINS, e ele falava que ele defendeu um caso que a empresa usava muito preservativo no processo produtivo. Aí o fiscal foi questionar, falou, mas por que você usa tudo isso? É para prevenção, né? Um gasto muito, era super elevado. Daí a empresa falou, não, isso aqui a gente utiliza para proteger, né, a peça para que ela não tenha contaminação. Então, eles usavam muito aquilo. E outro caso que ele citou que é bastante curioso, absorvente. Aí eu falei, mas porque tem muita mulher trabalhando aqui, vocês ajudam ela? Não, porque eles utilizam absorvente para poder absorver, eu acho que parece que o líquido que utilizavam naquilo, e o absorvente era o melhor material para poder fazer isso. Então, por isso que eles tinham um gasto muito grande. Então, não dá para olhar de maneira fria e dizer que aquilo não é insumo. Se você conseguir demonstrar, aí você consegue realmente comprovar e ter a sua, eu diria, o seu pleito bastante aceitável. E eu ouvi muito de conselheiro fazendário, Jorge, falar para mim o seguinte, olha, se tem laudo, e esse laudo é feito por alguém independente, é uma pessoa respeitada, eu não vou julgar contra o laudo, porque assim, o laudo é muito importante para a pessoa da fazenda. Eu, quando jogava casa de TR, né, quando vinha laudo de engenharia, aí já a pessoa da fazenda já, não, o laudo falou isso, não sou eu que vou contradizer. A não ser que o físico me apresente um outro lado técnico, por exemplo, de um NPI, de algum outro órgão respeitado, aí sim eu vou contra, porque o laudo até agora, eu como julgador, eu não posso ir contra. Então, acho que são coisas que a gente tem. Custa caro? Custa, mas dependendo da matéria que você está discutindo, eu acho que isso vale a pena. Porque, assim, é crédito para a vida toda, né? Então, acho que vale a pena você ter esse dado. E é interessante ver que das turmas do CAR, pelo menos eu quando fazia pesquisa de jurisprudência de PIS/COFINS de insumos, eu via muita divergência entre as turmas, né, sobre alguns assuntos, por exemplo, fertilizantes, acho que era, eu via muito. Outra coisa, o produto que, acho que era até fertilizante, que tinha alíquota zero né, alíquota zero, então você podia acreditar ou não, porque teve alíquota zero na etapa Sim, sim. anterior, né, então não tive pagamento, vamos dizer assim. Isso, Então tem isso, isso várias, mesmo. tem várias questões, bastante questão de embalagem, né, embalagem, essa embalagem para o produto como uma comida, a embalagem é necessária, extremamente necessária, não É, tem como, né, não embalar. Então, assim, algumas questões. Ah, tem questão de produto, embalagem de produto acabado ou não, né? Tem isso isso mesmo. também. Essa aí dá Questão do frete também, é uma questão frete bacana também, que frete. eu lembro Tudo isso até entrava em discussões. tem uma discussão, se você lembra, que falaram que era questão de transporte de eletrodoméstico, né? E aí o fiscal autou aqui dizendo que essa embalagem, saindo da empresa até chegar, por exemplo, na distribuidora ou chegar até a loja, não dá direito a crédito. Aí o fiscal falou, pô, mas se eu recebo uma geladeira assim que não está embalada, não vou aceitar. Então, como é que eu vou receber? Como é que você vai dizer que isso não é Exatamente. essencial? Como é que você diz que isso não é pertinente ao processo produtivo? Faz parte, então tem que tomar crédito sim, né? Então, é que muita gente fala que não é essa questão do frete que sai do distribuidor até chegar à loja, por exemplo, ou da loja até chegar ao consumidor. Isso dá direito a crédito ou não? E eu já vi gente falando que não, porque a lei não fala, que não sei o quê. Eu falo, mas ela faz parte da cadeia produtiva, né? Você como consumidor, se você não recebe um produto bem embalado, você manda devolver, né? Então, acho que tem que pensar e parar para pensar tudo isso. Mas tem muita discussão ainda em relação a essas matérias. Né? E a questão do laudo, eu acho que é fundamental. Eu vou até fazer uma analogia aqui, como se, por exemplo, num caso,
pedisse um parecer, né, de alguém que é especialista, no caso. Claro que no laudo, nesse caso, seria um laudo de um profissional de outra área, né, não do direito. Sim, sim, Mas, sim, mas sim, a gente pode sim. fazer essa analogia, né? Porque, querendo ou não, isso dá muito peso para quem vai decidir. Por isso que muita gente é parecerista hoje em dia e por isso que, em grandes casos, no STF, no STJ, repercussão geral, a gente tem pareceres aí de grandes juristas, porque isso, querendo ou não, tem uma carga valorativa grande para quem Sim, sim, está sim. julgando o caso, porque, pô, é a opinião de um cara que é especialista, um cara que estudou isso, então, isso, querendo ou não, pode alterar uma decisão, e altera de fato. Então, É, isso é muito importante. e tem muita empresa de consultoria, né, Jorge? O que eles fizeram, né? Agora até diminuiu um pouco o trabalho, porque, assim, muita gente já fez, né? Então, faz um laudo, né, de levantamento de crédito, e aí identifica qual que é o item que dá direito a crédito, junto com jurisprudência do CARF, por exemplo, né, fundamentando, e até hoje com a decisão do STJ, para poder fundamentar que aquilo dá direito a crédito para isso, referente aos requisitos. Isso ajuda bastante. Mas, assim, eu não dispensaria um laudo de engenheiro, né? Porque eu acho que o engenheiro, no caso, ele seria uma pessoa importante para isso. E que eu já vi também alguns casos, né? Não custa nada mandar fazer um videozinho, né? Da empresa, do processo produtivo, né? Porque você pega um vídeo de 3 minutos, 4 minutos, demonstrando que aquilo faz parte do processo produtivo, que aquilo é essencial, que aquilo é assim, é, pertinente para o processo produtivo, não tem, assim, contra-argumentos não tem prova, contra prova não tem argumentos, né, Jorge? Então, acho que isso ajudaria bastante, né? Mas, assim, eu vejo que às vezes a pessoa não faz isso, né? O advogado, às vezes, não tem essa sensibilidade, né? De ter essa visão, né? Ele vai simplesmente aí escreve 100 laudas de coisas e não vai no ponto, né? Não consegue demonstrar, né? Que eu acho que é o mais importante, né? É exatamente isso. Eu até agora fiquei com vontade de discutir despesa necessária também, que é outro tema, mas acho que a gente pode fazer um vídeo sobre isso para discutir dedutibilidade, porque, enfim, tem várias Vamos, lives aí vamos, também, né? O próprio, vamos. acho que tu já participou de algumas também sobre Já, dedutibilidade, né? Imposto de já, renda, já. mas porque é um tema que não tem fim, né? A gente pode, né? A gente pode discutir Porque, muito tempo. porque, porque, porque o conceito é subjetivo, Jorge, não é Exato. objetivo, né? É, E o aí, professor Schwerer fala que é cláusula geral, né? Ele fala que é, despesa é, necessária é é, uma cláusula geral. Aí tem gente que é, discorda porque diz que não pode cláusula geral no direito tributário, enfim, aquela coisa toda. Mas é interessante estudar isso, né? Tem um livro que eu estava lendo aqui, acho que é esse aqui, ó, do IBDT, que é Ah, tá. Dedutibilidade de despesas com subornos e propinas da base de cálculo do IRPJ, que é do Tadeu Puritz, foi a dissertação de mestrado dele. Muito bom esse livro aqui, porque ele, para quem está estudando o tema, ele não vai direto para o ponto da dissertação, né? Primeiro ele explica toda a questão de o que é dedutível, por que é dedutível, quais são os requisitos, critérios, enfim, interpretação. Então, para quem está estudando esse tema, esse livro aqui eu acho que é um livro legal de começar, não é um livro muito grande. E a gente com certeza vai falar sobre esse assunto em algum outro vídeo aí, Vamos sim, né? e esse tema assim é polêmico também. Eu sei que tem gente que não concorda com essa linha que o professor Ricardo Maris defende, né? Muita gente fala como a essência é de ato ilícito, portanto não seria É, dedutível. Já tem toda ele a já questão defende que de tributo não, não ser sanção, né? é questão de moral, aquela coisa toda, né? É, Então tem toda uma questão aí que é bastante interessante. E eu conheço muitos colegas que são contra, né? Assim como tenho colegas que são a favor. Então é um sim. tema bastante interessante para a gente discutir também. Mas em insumos também tem, eu acho, não sei se no último vídeo eu já dei algumas dicas de leitura sobre insumos, acho que fiz, né, a propaganda até do livro que Sim, sim, já você fez, leu. já Tem o fez, já livro fez. do Edmar também, que é mais antigo, que é o de insumos, né, um livro bem fininho também, do professor Edmar Andrade. E, enfim, acho que na internet tem bastante material também, muitos artigos aí sobre Sim. insumos, então Mas eu quem acho quiser assim, estudar esse tema é... o dica é pega o RESP do STJ, o É, 1222170, pega esse parecer normativo 5 de 2018 e pega as decisões recentes do CARF referente a isso, aí você já tem um bom material para é, estudar e para você chegar na sua conclusão. é É um aquilo material que a gente mais fala, prático. né? Que a gente fala, né, Jorge? Importante, você tem que se convencer, você tem que chegar na conclusão. Então, ok, é importante estudar a doutrina, é importante, mas é a opinião daquela pessoa. Agora, você tem que chegar à sua opinião. Eu lembro muito bem quando eu escrevi meu primeiro artigo para dialética, né, saudosa dialética, né? O professor Valdir de Oliveira Rocha, ele me ligou, né? Que ele ligava e falava, Pedro, eu vou publicar seu artigo, mas eu acho que ele falou, eu vou te dar a seguinte dica para você. Tira as citações, porque está mostrando que você não tem opinião. Eu quero saber a sua opinião. Então, você vai fundamentar a sua opinião com jurisprudência, com lei, com acordo. Agora, não com a opinião dos outros.
que a opinião dos outros demonstra que você tem opinião. Eu tive um colega que realmente ele foi muito criticado por isso, porque ele só ficava citando os outros, entendeu? E aí ele nunca tinha opinião dele, né? Até que depois de tanto ele apanhar, ele começou a ter opinião dele. Eu acho que isso você tem que estudar, fundamentar suas análises, né? Porque tudo bem, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, mas para trabalhar, eu acho importante você mostrar para como é que você chegou naquela conclusão e quais são os fundamentos para aquilo. É uma boa dica. Eu que estou iniciando, acho que vou adotar isso. É claro que não, por exemplo, no TCC, né, no trabalho de conclusão, aí não dá para botar muita Sim, opinião, mas, sim, mas dá para trazer uns, rabiscar um sim. pouco, né? Sim, sim, Enfim, sim, 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 sim. Porque mas, geralmente o pessoal mas fala, né? Porque fulano de tal falou isso, porque fulano de tal falou isso. E aí, tudo bem. Mas, Jorge, qual é a sua opinião? Eu concordo ou eu não concordo? Ah, não, não sei, não. Sim. Você tem que sair do muro. Chega na conclusão. É a mesma coisa profissionalmente. Como é que você vai chegar no juiz, né? Ou no conselheiro, ou no julgador, sem ter opinião? Não, eu chego nessa opinião por causa disso, disso, disso. Porque me baseei nisso, 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 nisso. Então, acho que isso é importante. E o cliente quer isso também, viu, Jorge? Porque assim, ele, quando te contrata, ele fica olhando no teu olho e fala: você está confortável com aquilo que você está falando para mim? Se eu fizer isso, você vai me defender? Você vai sustentar? Né? Ou você vai fugir? Não. Aí você tem que sustentar aquilo que está posicionando para o seu cliente. Eu acho que é isso que é importante. E não principalmente para quem dá importa a opinião idade. legal, né? Para Sim, quem dá sim, opinião, sim. porque muitas, geralmente os pareceristas mais conhecidos, a gente vê que eles, se o cliente quer fazer alguma coisa que ele não concorda, geralmente ele fala, ó, o meu posicionamento é É isso. diferente. Porque senão acaba que fica contraditório, né? Imagina, eu dou um parecer favorecendo tal caso, mas no outro caso eu digo que isso não pode. Então, É, assim, é. né, tem que ter esse cuidado também, né? Não, e até tem casos famosos, né, Jorge, de casos que estavam sendo julgados a nível de STJ, de Supremo, até no CARF, aí vem, o advogado trouxe um parecer e tinha outro parecer do mesmo jurista falando coisa contrária. E aí fica até uma situação, né, desagradável. Então, é ruim até para o parecerista, né? Porque é aquela que fala, você não está vendendo o parecer, né? Então, se você não está confortável, você tem que saber dizer não. Olha, eu não concordo. Eu cansei de, por exemplo, encomendar parecer para uma corda do Greco e ele falar, não, 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 não vou dar parecer porque eu não concordo com isso. E eu respeito, falo, não, tá certo. Né, eu acho que ele tá certo, tá vendendo. Assim, Coerência. assim como eu sei que tem gente que vende parecer, né? Você, tá bom, quanto você quer? Eu vou pagar tanto. Tá bom, eu vou dar um parecer. Só que daí, um outro contrato paga mais, dá um parecer do contrário. E aí, uma hora as coisas, né? Para você não aparecer. Porque o parecerista, ele não pode advogar, o parecerista, o jurista, tem que ser jurista. Então você tem que dar opinião legal. Então quem dá opinião legal não pode advogar. Porque advogado, assim, advogado, você está defendendo o cliente. Para você defender o cliente, você vai utilizar todos os artifícios possíveis e imaginários para poder defender o cliente. Né? Então, seja uma nulidade, seja um argumento, até ganhar tempo, né? Isso faz parte da sua profissão como advogado. Agora, você como jurista, você está dando uma opinião legal. E essa opinião legal pode, né, é essencial para aquela empresa, né? Ela pode dar continuidade ou não à vida daquela empresa. E até educar o empresário para fazer ou não aquilo de maneira correta, né? Exatamente. Acho que é bem isso, assim. Claro que o pessoal está começando agora, geralmente a gente começa tem um longo tempo até antes de chegar no nível de ser parecerista, né? Mas é alguma coisa Sim, que serve para a vida. Então, professor, eu acho que até em razão do tempo que vamos finalizar esse vídeo. Acho que a gente poderia ficar falando perfeito. bastante tempo ainda. É um tema bem legal. A gente já acabou, vamos dizer, tangenciando também com outros temas. Mas agradeço mais um bate-papo aí e até o próximo vídeo, né? A gente vai ter bastante Ah, vídeo ainda, toda semana a gente estamos perfeito. gravando. E o objetivo do bate-papo é esse, né, Jorge? Vai puxando a conversa e É, aí, né, para ficar de uma coisa bastante interessante, né? descontraída, É, né? Não fica aquela é, coisa de não, script, não, não né? roteirinho, né? Então, É, essa é a vantagem, né? Porque, assim, é importante você, né, com a sua experiência também já, também trazer o que você tem, né, para a gente poder discutir, e eu com a minha experiência também trazer e trocar essas informações. Acho que isso é importante. também acho. Então tá, professor, muito obrigado. Eu que Até a agradeço. próxima. Os nossos ouvintes também e sigam a gente aí nas redes sociais, acompanhem a página e deem um likezinho aí se vocês gostaram. Até Obrigado, mais. gente. Até mais.